Você precisa para substituir corretamente as suas farinhas sem glúten nos bolos? Conhecer as farinhas que você usa. Você precisa conhecer sim o que você está usando. Qual é a função principal da farinha de arroz? Qual é a função principal da farinha de aveia? Secundariamente, o que essas farinhas vão trazer para a minha massa? Eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar de substituição de farinhas para vocês entenderem melhor sobre isso. Vocês precisam conhecer as funções básicas, as características que cada farinha agrega. Para você conseguir substituir conscientemente, o que você retira, você coloca de volta na receita. Assim você continua tendo o resultado perfeito. Se você retira e não devolve, sua receita fica prejudicada e o seu resultado final, consequentemente. Vamos falar sobre a farinha de linhaça. Alguém aí gosta de usar farinha de linhaça? Eu uso nos pães, porque eu acho que o sabor dela, residual, combina mais com o pão. E mesmo assim eu uso em pequena proporção. Quais são as funções da farinha de linhaça? A farinha de linhaça, ela é rica em ômegas 3 e 6, rica em gorduras boas, né? Vitaminas, minerais, proteínas, fibras também. E ela tem um componente chamado mucilagem. Isso na farinha de linhaça. O componente chamado mucilagem é o mesmo princípio do psyllium. O que é isso? No momento que eu coloco a farinha de linhaça em contato com água, eu vou criar uma solução viscosa. Por isso que a farinha de linhaça, né, o ovo de linhaça, é usado como substituição ao ovo de galinha. Porque eu consigo criar essa consistência mais viscosa a partir da farinha de linhaça, e essa liga, essa elasticidade que é formada através dessa farinha, vai também ser inserida na receita. Então eu consigo aumentar a elasticidade da minha massa quando eu uso a farinha de linhaça. Originalmente, de acordo com a minha separação de grupos de farinhas, a farinha de linhaça é uma farinha de liga. Tá? Então você pode trazer para sua receita com essa função principal, trazer essa elasticidade para a massa, porque ela tem esse componente chamado mucilagem que vai ajudar nessa elasticidade, nessa viscosidade. Então você usa como farinha de liga. Posso substituir a farinha de linhaça por qual outra farinha? O que você tem que pensar quando você está usando essa técnica de substituição? Qual é a função principal? Liga. Mas eu tenho funções secundárias. Eu tenho ali também mais maciez, mais umidade na receita, maior tempo de durabilidade desse produto, porque eu tenho também mais umidade, já que ela é rica em fibras, né? E tem esse composto de mucilagem que vai ajudar a reter a umidade para dentro da massa. Eu tenho essas características de maciez e umidade no meu resultado final quando eu uso a farinha de linhaça. Então, qual outra farinha dentro desse grupo de liga eu posso usar e vai estar ali no mesmo nível, que vai me trazer as mesmas características na receita? Uma opção é a farinha de chia. A farinha de chia também é uma farinha de liga e vai substituir a farinha de linhaça nas mesmas proporções ali. Porque a gente tem nas duas farinhas essa capacidade de formação de solução viscosa através do princípio do componente chamado mucilagem. Então, eu quero substituir a farinha de linhaça, eu entendo o que ela vai trazer para a minha massa e eu substituo corretamente por outra farinha que vai trazer as mesmas características. Agora, eu quero substituir a farinha de linhaça, mas dentro dessa receita, ela está em grandes proporções. Você tem que entender quais são as funções ali, então, que estão sendo desempenhadas pela farinha de linhaça. Porque eu uso pouco, como eu disse. Então, para mim, nas minhas receitas, a farinha de linhaça ela vem enriquecer nutricionalmente. Ela não vem com a função principal de dar elasticidade, nem maciez, nem umidade. Ela vem com a função de enriquecer nutricionalmente, principalmente. Por quê? Porque a proporção é pequena. Agora, se eu tenho uma proporção maior, onde a alteração desse ingrediente vai alterar o resultado final, porque ele está ali para trazer elasticidade, umidade e maciez para a massa,
Eu tenho que pensar nessa função, nessas características, para poder substituir pela farinha de chia, por exemplo. Entendem como o resultado final interfere até nisso? Na substituição. Se você não souber fazer a substituição correta, você vai errar. Eu já fiz substituição errada. E para mim, a que mais me marcou foi substituir a farinha de arroz por farinha de amêndoas. Não sei se alguém aí já testou. Num bolo, em um produto grande, tá, gente? Bolo, pão, produtos cupcakes, né? Esses produtos pequenininhos, muffins, não vai fazer tanta diferença. Porque eu preciso de pouca estrutura dentro da massa. Agora, bolos e pães faz total diferença. Eu fiz a substituição, tirei toda a farinha de arroz e coloquei farinha de amêndoas. O que aconteceu com o meu bolo? Solou todinho, perdi o bolo todinho. Ele desapareceu praticamente na minha forma. Por quê? Porque eu perdi estrutura, eu coloquei gordura, pesei a massa, não tinha estrutura, o bolo blaft. Solou completamente. Se você não entende isso, você erra. Você joga ingrediente no lixo. Você desperdiça seu tempo. Você se frustra. Outra farinha importante que a gente pode discutir hoje aqui, depois coloquem suas dúvidas no chat, tá, gente? Farinha de coco. Quem é que gosta de usar farinha de coco? Eu uso em uma ou duas receitas. Não sou muito chegada na farinha de coco, mas ela é ótima, porque ela enriquece nutricionalmente nossas receitas. Se usada corretamente, ela vai trazer um resultado maravilhoso. Só que a farinha de coco, ela é muito peculiar. Ela tem características muito específicas. Por exemplo, ela é uma farinha proteica. Ela tem muita gordura, muita proteína, então ela entra nesse grupo de farinhas proteicas e agrega para nossa massa maciez e umidade, desde que você combine corretamente essa farinha com outras e use a quantidade de hidratação necessária para que o seu resultado não fique seco. Essa farinha, ela é altamente rica em fibras. Quando eu tenho muita fibra na massa, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar mais água. Se eu não sei disso, eu substituo determinado tipo de farinha pela farinha de coco, ou só coloco ela na minha massa, não readequo a receita. Resultado, pão seco, bolo seco, porque a farinha de coco vai necessitar de uma quantidade de líquidos maior, porque ela tem muita fibra. E aí, né, você coloca ali a sua farinha de coco com o intuito de deixar o seu resultado mais macio e úmido. Se você não sabe dessa característica da fibra que precisa hidratar muito bem a massa, o efeito é ao contrário. Então eu tenho muita fibra, se eu não hidrato muito bem, o meu resultado vai ficar macio e úmido? Não, vai ficar seco e duro. E esfarelando. Então você pode ter o sucesso ou você pode ter o fracasso. O que separa esses dois aqui? Conhecimento. Conhecimento sobre as farinhas que você está usando. Você não precisa conhecer todas. Você não precisa conhecer todas as características das farinhas que você usa. Você vai começar aos poucos. Vai chegar um momento que você vai conhecer tudo. Ah, farinha de coco, farinha de teff, é para isso, é para isso. É inevitável. Mas o contato, ele tem que ser contínuo. E aos poucos, sempre. Senão, vocês vão ficar malucas. Tem que ser aos poucos, tem que ser passo a passo. Tem que ser com as farinhas que você mais usa. Não adianta você vir aqui aprender de farinha de coco, por exemplo, se você não usa essa farinha. Não adianta você querer aprender sobre a farinha de sorgo, se você nunca vai usar essa farinha. Aprenda sobre o que você está usando. Aprenda bem sobre o que você está usando. Outra farinha, feijão branco. Eu gosto muito dessa farinha, apesar de não estar podendo usá-la, né? Mas a farinha de feijão branco, ela é sensacional, porque ela tem muito valor nutricional. Ela é uma farinha de estrutura que pode ser usada ali tranquilamente nas nossas receitas de pães e de bolos. Deixa um pouquinho de sabor residual de feijão, né? Mas é um saborzinho mais adocicado, que se você souber combinar com outras farinhas, vai sumir esse sabor e o resultado fica sensacional. Então, você pode sim usar a farinha de feijão branco, mas vamos supor que você não possa ou não queira utilizar. Eu não posso no momento. Então, o que eu faço? Eu posso substituir, né? Eu faço
sempre as receitas que estão dentro do curso. Eu adoro replicar aquelas receitas, né? Às vezes eu mudo alguma coisa. E aí aqui tem farinha de feijão branco, eu substituo por outra. Simples, fácil, na mesma hora ali, ó. O que eu posso usar em substituição à farinha de feijão branco? Um exemplo é farinha de grão de bico. Ambas são farinhas de estrutura. Tá? Ambas são farinhas de estrutura. Ambas têm muita proteína, têm muita fibra. Então eu consigo a maciez e a umidade usando uma ou outra. Por isso que eu consigo substituir tranquilamente. É simples, gente. É simples, são pequenos detalhes. É porque a gente tem mais ingredientes, a gente tem mais farinhas, a gente precisa ter esses ingredientes, senão o resultado fica seco, né? Sabemos, eu sei, fiz receitas, né, no início ali da minha jornada sem gluten leite, eu fazia receita com 5 e 6 ingredientes. Perdão, com um tipo de farinha. Prestava? Claro que não. A gente precisa entender que aqui, para ter um resultado perfeito sem glúten, principalmente sem o glúten, sem a farinha de trigo, a gente precisa compor um mix de farinhas. A gente precisa colocar na nossa receita outros ingredientes para ter um resultado final assim, perfeito, delicioso. Senão ele não vem. Não adianta você querer fazer uma receita com 5 ingredientes se vai ficar ruim. Para quê? Para você jogar fora ingrediente, para você ficar chorando ali, triste, porque você tem que jogar fora ou tem que comer um pão seco? Pra quê? A gente precisa usar os ingredientes que estão na receita. Eu tenho uma receita de pão que leva 12 ingredientes. Mas são pequenas quantidades. Ingredientes simples. Precisam estar nessa receita, senão o seu resultado não vai ficar bom. Cada um tem a sua função. E a combinação deles é o que vai te dar um pão macio, fofinho, com sabor de pão. E não com sabor de farinha de arroz. E não seco, esfarelando. É o conjunto de ingredientes. E entender esse conjunto é fundamental para você substituir, para você acertar as receitas. É fundamental, não adianta você querer viver de receitinha. Se você precisa pelo resto da sua vida, receitinha não vai resolver nada. Você precisa entender. Aos poucos, com calma, com tranquilidade, mas você precisa entender. E é maravilhoso você aprender sobre isso, gente. Eu sei que vocês podem estar pensando aí, nossa, mas é difícil demais de fazer, gente. Pelo amor de Deus, que complicado. Não é. Não é, é simples se você tiver um passo a passo que te ensine isso. É complicado se você ficar pesquisando na internet aí, aleatoriamente, sem saber o que procurar. Ficar pescando, né, em cada canal, em cada artigo aí que você vai ler, que eu acho que vocês não vão ler artigo científico. A maioria, pelo menos, não vai atrás de artigo científico. Se você for fazendo assim, aí sim vai ser complicado. Mas se você tem clareza dos passos que você deve seguir, clareza do que você precisa aprender hoje, do que você precisa aprender amanhã, do que você precisa aprender depois de amanhã, é simples. É simples. E eu quero te ajudar a aprender isso. Mas você precisa entender que isso aqui é um processo. Tem muita gente achando que é mágica, né? Ah, não, vou pegar uma receita da Gabriela, vou fazer e vai ficar perfeita. Às vezes fica, se você tá fazendo a primeira vez, mas às vezes não fica. Porque não é só receita, é entendimento sobre cada etapa da receita. Não é só receita, e é um processo. Um processo que pode ser simples, que pode ser rápido, se você seguir um passo a passo. Se você ficar pesquisando aleatoriamente, tentar sozinha ali, né? Ah, não quero saber de você não, Gabriela, tchau. Pode ser que você não chegue nunca num resultado perfeito. É importante, gente, o que eu tô dizendo aqui pode parecer muita coisa, porque eu tô falando, né? Talvez você esteja aqui me vendo a primeira vez. Mas são pequenas coisinhas que a gente aprende todos os dias. Você não tem que aprender do dia pra noite. Eu nunca faria isso. Eu não aprendi do dia pra noite. Não foi assim comigo. Só que eu demorei muitos anos. Por quê? Porque eu fui sozinha. Não tinha ninguém pra me ensinar. Na época eu não tive opção. Vocês têm opção. Vocês podem continuar me seguindo por aqui, continuar participando das lives de aquecimento, participar da Semana Sem Glúten Leite. Gente, tanto conteúdo que vocês já estão tendo e o muito mais que vocês vão ter na Semana Sem Glúten Leite, vocês vão ver que é simples sim, se você seguir o passo a passo. Se você ter essa consistência
de fazer um pouquinho, de aprender um pouquinho, de aprender mais um pouquinho e fazer de novo, seus resultados vão ficar perfeitos. Por que que eu sei que se você seguir um passo a passo simples, você alcança os seus resultados perfeitos? Porque meus alunos e alunas seguiram o passo a passo, que se tornou simples para elas entenderem todas essas informações que eu venho passando, né, nas lives de aquecimento, e elas alcançaram os seus resultados perfeitos. Todo dia elas postam, eu tenho vários grupos de WhatsApp com várias turmas de alunos, e todos os dias eu me surpreendo com os resultados. E o legal é que eu consigo visualizar a evolução do aluno. Entra, né, em regra não, tem alguns alunos que entram do zero, sabe, sem saber fazer nada de receita sem glúten, sem nunca ter feito. Então pode ser que a primeira receita ali não fique tão bem. Mas é incrível e tão rápida essa evolução de uma receita que ficou mais ou menos para uma receita perfeita, que eu fico assim admirada, de verdade. E é simples. É aprendendo um pouquinho e aplicando um pouquinho. Você não precisa fazer do jeito que eu fiz, sozinha, sofrendo por anos, comendo coisa ruim por anos. Porque eu não tinha como aprender isso do jeito certo. Ninguém ensinava. E hoje em dia poucas pessoas ensinam ainda. Infelizmente, tem muita gente que guarda informação para si. E eu não sou uma dessas pessoas, não mesmo. Tudo que eu venho aqui e falo na live é coisa do meu dia a dia, coisa que eu tento passar tudo que eu sei. De verdade. Porque pra que eu vou ficar guardando segredo, gente? Pra quê? Se eu quero que vocês tenham um resultado, eu tenho que fazer vocês terem, não é não? E eu só vou fazer vocês terem se eu te der o conhecimento. E o mais legal desse processo de aprendizado é porque ele é gradual e ele é contínuo. Ele precisa ser gradual e contínuo, tá? Eu até hoje aprendo todos os dias. Isso é sensacional. Eu gosto muito disso porque minhas alunas e os alunos dos grupos, eles comemoram cada bolo que fazem. Cada vitória que eles têm dentro das suas receitas, fazendo um preparo para a sua família, eles comemoram. E isso é incrível, porque é muito importante essa comemoração. É muito importante para você. Ai, eu fiz um pão, ficou delicioso. Comemore. Acredite, você é capaz. Acredite mais em você. Você consegue. E eu quero te ajudar a alcançar esses resultados. Para você ter mais saúde, qualidade de vida, poder comer o que ama, o que sente mais falta. Um pastel, gente. Quem é que não tem vontade de comer um pastel? Quem tem restrição ao glúten, que tem há anos nunca mais comeu um pastel. Você pode ter isso. Você pode, porque você é capaz. E esqueça esse monte de informação que você acha que tem que aprender do dia para a noite. Você vai aprender aos poucos, gradualmente, de acordo com o seu jeito de caminhar nessa jornada. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar. E as duas maneiras estão certas. O importante é você não desistir, não parar no meio do caminho. Porque aí você alcança um resultado perfeito como esse.